Olá, olá, boa noite, boa noite. Começando mais um Clube do Livro. E você que tem caminhado aí comigo no terceiro livro da nossa jornada. O primeiro livro foi Cavaleiro Preso na Armadura. O segundo livro a gente trabalhou Mulheres que Amam Demais. E agora o nosso terceiro livro, que é Codependência Nunca Mais. Semana passada nós falamos sobre as características do codependente e muita gente se identificou. Será que você também se identificou? Boa noite, Sandra. Boa noite, tia Nucinha. Boa noite, vamos chegando. E aí eu quero saber se há em você algum grau, seja mínimo ou pequeno, substancial de codependência. Irlane, por que é bom a gente saber? Porque a gente só muda aquilo que a gente conhece e reconhece em nós. Se eu passar a vida tentando fugir, quanto mais eu fujo, mais o dragão fica grande. E por que dragão, Irlane? Porque lá no nosso livro, que eu não sei cadê, que é o Cavaleiro Preso na Armadura, a gente viu que o dragão do medo e da dúvida, ele cuspia fogo. E porque eu tinha medo e dúvida, mesmo sendo imaginário, ele era real. Porque a minha mente cria as verdades que acontecem na minha vida. Ok? Boa noite, Márcia. Márcia, que é fiel escudeira, Elaine. Boa noite. Tia Nucinha, tá no começo o livro? Então, tia Nucinha, nós estamos no 4º capítulo do nosso livro. As lives de quarta-feira fica tanto aqui nas quartas-feiras e aqui no Instagram é mais complexo de encontrar, né? Mas se você for lá no link da bio, tem o canal no YouTube. E no canal no YouTube tem todas as lives lá em ordem, que todas as quartas eu vou lá e coloco direitinho. Então, por que eu falo do canal no YouTube? Porque é mais fácil de encontrar, ok? Está aqui no Instagram, se você procurar você vai encontrar, mas é mais difícil. Por que, Irlânia? Porque fica na sequência, tudo bem? Então, o que acontece aqui no processo, né? A gente precisa de algo chamado serenidade. E essa oração da serenidade, gente, eu não pego as coisas, mas tem lá no Alcoólicos Anônimos, tem a oração da serenidade, né? E aí eu gosto do meu sininho. Hoje eu usei bastante meu sininho nas sessões, ó, aqui, ó. Meu sininho, o que é isso, Ana? Por que você usa o sininho? Para você ter atenção. Eu acho muito interessante quando eu trabalhava com musicalização infantil, que hoje eu uso música como recurso, mas eu não trabalho diretamente mais com a musicalização infantil. E aí, trabalhando com a música como recurso, como contribuição no processo terapêutico, né? A música ela tem um poder muito grande. Mas na musicalização infantil, a gente tem uma música para começar, a gente tem uma música para encerrar. Quando a gente faz oficina, né? Período de férias, meio do ano, final do ano, a gente tem músicas que demarcam os tempos. Então a criança ela sabe pela música alguns pontos. Irlânia, toda a oficina é marcada por música certa? Não. Mas as músicas principais de entrada, final, meio, merenda, sim. Essas músicas são músicas que marcam as formas de você se colocar. O que você tem que fazer? E eu acho muito importante isso, porque é muito ruim quando você acorda e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Tem nada para fazer hoje. E aí o que acontece nesses processos de não saber o que fazer? A gente fica sem rota.
sem meta. A nossa vida fica sem rotina. Eu vou colocar aqui, tem um vídeo que é muito interessante, que é Pare de Falar Mal da Rotina. É uma peça que eu tive a oportunidade de ver 3 vezes e ela tem uma no YouTube. E ela é maravilhosa. Por que, Irlânia? Porque a gente fala mal da rotina, mas a rotina, essa palavra vem de rota. Eu saber o que eu vou fazer. E quando eu não tenho o que fazer, quando eu não tenho agenda, cadê minha agenda? 2022 aqui, ó. Quando eu não tenho a minha agenda, eu fico na agenda do outro, ok? Se eu não tenho a minha agenda, qualquer pessoa que me ligue, qualquer pessoa que me solicite, qualquer pessoa que me peça, eu tô pronta para seguir, ok? Agora, quando eu tenho a minha agenda, os meus compromissos, os meus horários, as pessoas entram na minha agenda. Eu não fico disponível para a agenda do outro. Mas vamos falar a oração da serenidade, ok? Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso mudar. E sabedoria para distinguir as diferenças. Vamos voltar e recapitular. Isso aqui é fundamental. Irlânia, onde está isso? Eu já coloquei lá no Stories antes de vir para cá. A oração da serenidade. Por quê? Para eu não ficar confusa em tanta coisa nos meus pensamentos, ok? Dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Porque tem coisa que a gente pode mudar e a gente não quer mexer, né? E geralmente é o contrário. O que eu não posso, eu vou lá meter o bedelho. E o que eu posso, não quero não. Será que a gente está no lugar errado, fazendo as coisas erradas? Isso é só para refletir, ok? E sabedoria para distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E serenidade para aceitar. E o que é aceitar, Irlânia? A melhor forma de aceitar uma coisa é dizer sim a ela como é. Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu gosto de dar exemplo prático que torna palpável na vida. Outro dia eu fui tomar um café com uma pessoa e a pessoa falou assim: eu não gosto de café expresso. E aí eu falei: ok, pede outro. Aí a pessoa: mas eu odeio café expresso. E hoje de manhã eu falei sobre reclamação, lembra? Lá na nossa live. Quem não assistiu, assiste que ainda está disponível. Aí a pessoa falou: mas eu não gosto de café expresso. Com raiva assim. Aí eu falei: tá bom, pede outro. Mas você não entendeu, eu não gosto de café expresso. Eu falei: tá bom, pede outro. Mas tá bom, você quer que eu peça outro para você? Não. Eu falei: então, o que você quer? Não, não quero nada. Eu falei: então tá bom. Porque eu não sei o que a pessoa queria. Eu não sei o que, realmente, eu não sei o que o ser humano queria. Mas eu sei que a pessoa ficou: eu quero café expresso. E fazendo um negócio que até agora eu não entendi o que aquela pessoa queria. Mas ok, eu aceitei. Você quer outro? Pede outro. Você quer que eu peça para você? Serenidade. Eu não vou brigar com o outro porque ele está brigando com as pessoas. Entende? Porque às vezes a gente briga para convencer que o outro está errado. Às vezes a gente briga para ter razão e muitas vezes a gente briga para ter paz. E me fala aí, você já foi uma pessoa dessa que brigou para ter paz? Brigou para provar que você estava querendo o melhor para todo mundo. E através do seu olhar você estava querendo mostrar para o outro. Quase um político, né? Nós fazemos isso
fazemos. Mas anota isso aqui, ó, ok? Para começar. E aí, a gente tá falando sobre codependente porque o nosso livro é isso. Semana passada, a pergunta foi: o que é um codependente? Então, se você não viu, vai lá e vê, porque a gente pontuou muitas questões, tudo bem? E pelo olhar, pela resposta, pelo caminho que nós já fizemos até agora, todos nós somos dependentes um cadiquinho, pelo menos. Alguns mais graves atrapalham a sua vida e outros de formas mais suaves e leves, ok? Não é quem tá certo, quem tá errado. Para com esse negócio de quem tá certo e quem tá errado, tá ok? A vida não é sobre quem tá certo e quem tá errado. A vida é sobre viver, ok? E viver é errar, acertar, aprender e ser responsável. Somente o responsável levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e acerta o processo. Bora lá. E aí a gente vai falar. Embora dois codependentes possam discordar da definição, porque cada um vai ser codependente a partir de um olhar, de um ângulo, de uma necessidade. Se discutirem seus problemas, provavelmente vão entender o que o outro quer dizer. Compartilharão ideias sobre coisas que têm em comum, embora a codependência seja diferente, ok? O que fazem? Pensam e sentem. E quais são as características da dependência e da codependência? São nestes pontos sintomas, problemas, mecanismos de repetição ou reações que a maioria das situações e programas de recuperação se ajustam e concordam, ok? Como eu falei, em psicologia a gente não fala tudo é assim, é sempre desse jeito, não existe isso em psicologia, tá bom? Nós concordamos que em alguns pontos é desse jeito, é dessa forma, combinado? É sempre assim, Irlânia? Não, mas em dados estatísticos a gente chega a essa conclusão, que a maioria, tudo bem? Esses pontos ditam a recuperação. São as coisas que precisam reconhecer, aceitar, conviver, lidar, lutar e frequentemente mudar. Anota essas palavrinhas mágicas: reconhecer, aceitar, conviver, lidar, lutar e frequentemente mudar. Por isso, a oração da serenidade. Eu já coloquei lá no Stories para você que quer a oração na íntegra, já está anotado lá, tudo bem? Entretanto, antes de nos relacionar com o que os codependentes tendem a fazer, trarei de um ponto importante. Ter esses problemas não significa que somos maus. Anota aí. Tira a culpa. Vou apanhar outro papelzinho. Hoje eu rasguei o papelzinho. Vamos rasgar o papelzinho. Vamos rasgar a culpa, o medo, a vergonha. Vamos rasgar esse negócio aí, tá? E eu gosto de brincar com as clientes assim, ó. O que é que você precisa? Você precisa de um carimbo? Eu carimbo pra você, ó. Autorizada a errar. Autorizada a ser livre. Pronto, carimbei, vou assinar. Agora você está livre para errar e seguir sua vida. Carimbei. Tudo bem? Já tá livre. Era a autorização que você precisava? Carimbei e assinei. Tá bom? Autorizada a ser livre. Rasgar a vergonha, o medo e a culpa da sua vida. Tudo bem? Vamos lá. Ter esses problemas não significa que somos maus. Não somos maus.
defeituosos ou inferiores. Eu acho que tem jogo hoje aqui, meu povo. Alguns de nós aprendemos esses comportamentos quando crianças. Famílias que culpabilizam, que excluem, que deixam no canto, que deixam de castigo, que são punitivas, ok? Fazem com que somos maus, somos defeituosos, temos que ser perfeitos para sermos aceitos, ficamos de castigo, somos piores do que os outros, e aí ficamos o quê? Repetindo o padrão. Você que entrou aí, ó, segue aqui que nós estamos na leitura do nosso livro, do Clube do Livro, na quarta-feira às 21 horas, Codependência Nunca Mais. E aí alguns de nós aprendemos esse comportamento na infância, ação e reação. Se você fizer isso, logo acontecerá algo com você dessa forma. Outros aprenderam mais tarde. Nós temos comportamentos aprendidos na infância, disfuncionais, e também na vida adulta. Nós chamamos de esquemas adaptativos na fase adulta e esquemas disfuncionais lá na infância. Posso fazer uma live. A terapia que eu trabalho, ela é baseada em esquemas. E aí a gente logo pega os esquemas enraizados lá. E nós, na vida, nos conectamos às pessoas pelos nossos esquemas. Nós chamamos de químicas esquemáticas. Então, nada é por acaso. Nada é. A gente escolhe, ó, a dedo as pessoas com quem a gente convive. Podemos ter aprendido alguns deles através da nossa interpretação da religião. Isso é muito importante, tá? Irlânia, foi as pessoas que fizeram comigo? Às vezes sim. Mas quando a gente pega uma família que tem 5 irmãos que foram criados com a mesma mãe, com os mesmos gritos, da mesma forma, cada um aprendeu a lidar de uma forma diferente naquela situação. E aí nós falamos de situações e temperamentos. O que é temperamento, Irlânia? É a forma que eu sou no mundo. Então, se eu tenho uma criança mais tímida e a outra mais animada, feliz. E aí eu posso dar esse exemplo lá da minha casa. Minha irmã é retraída, mais calada, mais quieta, mais chorosa. E eu mais, ó, patati patatá. Como minha irmã reagia a um grito? Chorando no canto. E como eu reagia a um grito? Ficava olhando pra pessoa, dentro da cara dela assim, ó. Tá gritando por quê? Eu não falava não, mas eu olhava. Tá gritando por quê? Tem ninguém gritando por você? Eu encarava. Olhava a pessoa, tentando entender por que ela tá gritando, ok? Então, a forma que a gente vai mudar e vai fazer com que a gente crie os nossos esquemas. Porque o nosso temperamento é fundamental nessa definição, ok? Vamos lá, pura verdade, a Estela falou. Boa noite, Estela, boa noite, Ieda, boa noite, Vanessa, que chegou. A Márcia, eu sempre apanhei mais do que minha irmã, porque eu tinha de chorar. A pancadaria só parava quando eu chorava. Eu ganhava um nome bonito, bicha ruim. Ai, ó, eu apanhei mais também, Márcia, vamos dar as mãos. 1, 2, 3. Olha isso. Por quê? Porque eu também não chorava. E aí eu acho que quem batia ficava com raiva. Então aí, ó. E eu ficava olhando pra pessoa me batendo. Por quê? Eu falei, eu não vou chorar não, eu, hein? E eu via que a pessoa tava com raiva, batendo com raiva. Aí mesmo que eu encarava. Ficava olhando assim, por que tá me batendo com raiva? No final, eu sou só uma criança. Eu pensava isso, tá? Eu sou só uma criança. Ai, que horror. É isso. Eu era essa pessoa, gente. Eu olhava assim, ó. Ficava olhando. E eu não podia falar. Na minha casa a gente não podia falar. Eu olhava porque eu podia olhar. Eu tenho olho, então eu olho. Mas eu não podia falar. E hoje eu falo, eu converso muito. Inclusive converso sobre esses assuntos que aconteceram lá atrás. Eu trago. Eu tinha uma coisa, vamos falar de esquemas, né?
Quando eu saía de casa, quando eu ia sair, alguém falava assim, vamos no mercado. Me dava um vazio, uma coisa, que parecia que as pessoas iam sair e me largar em casa sozinha. E aí eu começava a chorar. Mas eu chorava. Parecia que todo mundo ia embora e ia me largar sozinha. Eu ficava num desespero. E eu gritava, aí ficavam com raiva de mim, porque eu tava chorando, aí me batiam. Hoje a minha sobrinha faz a mesma coisa que eu. E aí eu falo com ela, tá tudo bem, a Tirlânia vai esperar. E ninguém vai sair daqui sem você não. Porque se você ficar, eu fico. E aí ela fica tranquila. Entende? Mas aí o que acontece? Lá atrás ninguém me entendia. E aí eu vou ficar me lamentando? Não vou ficar me lamentando. Mas eu posso tornar a vida do outro que veio depois de mim mais leve, porque hoje eu aprendi. Entende? Então vamos fazer o possível para tornar a vida do outro e a nossa. Hoje eu falo sobre isso. Me dói? Hoje não me dói. O que me dói é ver o desespero da minha sobrinha, porque ela agarra nas coisas, ela fica vermelha, ela faz ânsia de vômito, que ela fica desesperada. E quem olha acha que ela tá fazendo pirraça, é doente, por que tá chorando? É o desespero, e eu sei esse desespero, porque eu vivi esse desespero. A impressão que eu tinha é que todo mundo ia embora e ia me largar sozinha. E algumas vezes eu fiquei sozinha. Entende? Boa noite, Andréia. Então anota aí, ó, codependência nunca mais. E o que nós vivemos pode fazer sim que a gente viva uma dependência. Isso pode ser um bloqueio? Pode ser um bloqueio. Principalmente quando a gente esquece. Olha o que acontece. O que acontece? Eu lembro muito do que aconteceu na minha infância, ok? Eu lembro inclusive das pancadas, do que eu sofri, das mortes que eu presenciei muito pequena, das mortes, meu avô e meu tio avô, irmão dele, morreu no meu aniversário. No meu aniversário a gente estava velando as pessoas. E eu lembro disso, lembro do enterro, lembro do meu aniversário sendo cancelado, eu lembro de tudo isso. E eu vivi isso, normal, fui vivendo. Agora, existem pessoas que não aguentam isso. E tá tudo bem, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Para isso eu consegui viver bem. Talvez para outras coisas eu não consegui, tá? E aí eu lembro, mas existem pessoas que para elas isso é muito difícil. E o que acontece? Ela apaga da memória. E ela não lembra. Então tem pessoas que quando você pergunta assim, o que aconteceu nos seus 10 anos? Eu não lembro. Eu atendi uma moça que ela não lembrava de nada do nascimento, do casamento. O marido a traiu, ela não lembrava de nada quando ela pegou a pessoa com o marido. Ela teve filhos, ela não lembrava do parto, ela não lembrava de nada. E aí, como que a gente trabalha com isso em terapia? Com hipnose. Porque para ela era importante lembrar e os bloqueios da vida dela começaram lá. Então a gente tem recursos na terapia para lembrar, ok? A gente tem hipnose, tem cadeira vazia, tem ferramentas sistêmicas, tem constelação, tem um monte de coisa que a gente tem na nossa grande caixa de ferramentas que a gente utiliza para a pessoa lembrar o que for importante para o caminho dela da cura, ok? Cheguei, vou assistir daí pra frente e pego... Isso aí, o que perdi, vambora. E aí a gente precisa olhar. Então existem pessoas presas no trauma, inclusive na codependência, né? Com a necessidade de ser necessária, cuidando do mundo e de todo mundo para ser útil. Mas isso começou agora, Irlane? Ouso dizer que não. Não lembro de quase nada na minha infância. E confesso que morro de medo de lembrar. E ok, não quer lembrar, não lembra. Não quer mexer, não mexe. Tudo tem um tempo,
ok? E se não quer olhar, não olha. Ninguém é obrigado a nada. Essa cliente veio pra mim e ela queria lembrar. Por quê? Porque a vida dela tava parada ali. Se você tá caminhando com sua vida, vá com Deus, ok? Eu também não lembrava. Depois de uma caminhada, eu lembrei. Muitas coisas, eu falo muito da pedalada, né? Agora mesmo na sessão antes de vir pra cá, que eu tava trabalhando. Eu tô trabalhando ainda, tá, gente? Enfim. Mas o que acontece? Que eu tava atendendo, eu tava falando com ela isso, né? Que eu amo pedalar. E pra mim, pedalar não é nem atividade física. Pra mim, pedalar é terapia. E eu crio coisas pedalando. Eu lembro de coisas pedalando. Eu crio projetos pedalando. Eu lembro de coisas que me aconteceram, situações pedalando. Então, assim, eu encontrei o meu caminho de lembrar de coisas, ok? Minha mãe teve AVC e ficou com demência, se esqueceu de muitas coisas. É muito importante também, às vezes, o trauma, né? Pessoas que viveram algo muito difícil. Por que elas esqueceram coisas em determinados momentos da vida? Existem pessoas que perdeu um filho, perdeu um marido, aconteceu algo muito difícil. Ela lembra. Ela esquece. Ela avança numa doença. À toa? Não sei. Às vezes para não conviver naquilo. Mas ela lembra das traições do meu pai, com detalhes impressionantes. E aí a gente faz qual terapia com essa pessoa? Cura e perdão. Perdão não é religioso, tá, meu povo? Perdão é científico, de acordo com a ciência. Ciência tem caminho para perdão. E a gente trabalha desta forma com a pessoa, tudo bem? Ficou tudo lá. Mas se lembra, fala, repete, não perdoou. E aí, a minha colega aqui, né, falou lá que não lembra e tudo mais. Às vezes a gente não precisa nem fazer esse caminho. Às vezes a gente consegue desbloquear a pessoa sem ela olhar para o que aconteceu, ok? Quando lembro, parece que estou vivendo de novo o pavor que tinha do meu pai. Sou eu, Jaque. Fala comigo, Jaque. Às vezes, primeiro que precisa liberar e dissolver esse nó aí, ó. O que é o trauma, Irlane? Trauma é morte. Parte de mim morreu. Presta atenção. Quando você tem um trauma, você lembra de um trauma, percebe, caramba, minhas pernas chegam a ficar geladas, minha barriga fica fria, minhas mãos ficam dormentes, caramba, fiquei até tonta, preciso sentar. Percebe que quando eu lembro de um trauma, se ele não está curado, eu vou a alguma área do meu corpo, morre. Revive o trauma, anestesia, ok? Presta atenção nisso, ok? Qual é o assunto? Nosso clube do livro, Codependência Nunca Mais. Passei por algumas experiências muito marcantes que não quero expor aqui, com certeza, nunca trabalhei isso. Mas sou extremamente insegura e tenho pouca autoestima. É necessário olhar para isso num lugar seguro. A live de hoje eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter um lugar seguro. Até nos nossos processos a gente precisa olhar para dentro, ok? O assunto é esse. Quando a gente está parado no trauma, toda vez que a gente lembra dele, a gente, morre. Morre por quê, Ilânia? Fiquei dormente. Fiquei tonta, meus pés ficaram gelados, dormente. Qual é a área do meu corpo que eu precisei anestesiar, gelar, deixar de sentir para conseguir viver em alguma parte para equilibrar e continuar? Presta atenção nisso, tudo bem?
e olha para você. Vamos lá. Começando a nos portar dessa maneira por necessidade de proteger a nós mesmas para satisfazer as nossas necessidades emocional e mental e às vezes física. Ninguém aguenta viver todo momento na dor. Essa coisa de ficar gelada, anestesiar alguma área é um mecanismo de defesa do nosso corpo. O nosso corpo, todo ser vivo tem autopreservação e preservação da espécie. Nós temos autopreservação, nós temos a necessidade de cuidar e preservar a nossa espécie, levar a vida para frente. Senão a gente para. Então, assim, se tem alguma coisa que me faz parar esse fluxo, o que está acontecendo comigo? Entende? O que aconteceu aqui? Eu parei de me autopreservar e parei de preservar a minha espécie. Importante olhar. Tentamos compreender e entender nossos mundos complexos da mesma forma. Conviver com normais e saudáveis nem sempre é fácil. Eu falei isso hoje. Lembra disso? Se falar eu sou normal, eu sou completamente sã, estranha essa pessoa, é melhor você fugir. Porque ela pode ser especialista em te deixar louca. Ok? Gente, normal demais adoece quem tá do lado. Então, preste atenção nisso. Mas viver com as doenças perturbadas e problemáticas é particularmente difícil. Claro que, pessoa normal, tudo certo, quer tudo perfeito, estranha. Mas também não viva com a loucura, com coisas que te deixam o tempo todo em alerta, porque isso também não é natural, não é saudável e isso te adoece, ok? Muitos de nós tentamos lidar com situações terrivelmente ultrajantes e esses esforços são admiráveis e heróicos, Será que você valida quem você é, a sua força, a sua beleza, pelo tanto que você carrega no seu muque? Fazemos o melhor que podemos e não precisamos ser perfeitas. O lema da nossa Semana Arrumada para Vencer, que está acontecendo todos os dias dessa semana, meio-dia, é 1% melhor todos os dias. Abandone a perfeição e siga o fluxo da sua vida. De perto ninguém é normal, de longe também não. Fala assim, de longe também não. Porque é engraçado, né? Teve um dia, eu e uma amiga caminhando aqui no Plaza, eu moro em Niterói, né? E aí tinha um amigo, né? Um amigo super estudioso, tem 2 faculdades, faz mestrado e tudo. Ele tava com a pastinha dele assim, andando, e ele assim, falando assim, eu e ela de longe olhando, né? Aí eu falei, fala com ele? Ela, eu não. Eu falei, eu também não quero não. Aí eu falei, deixa ele ir. Mas ele tava assim, com a pastinha dele falando, mexendo a cabeça, gesticulando. Eu falei, deixa. Porque a pessoa inteligente, vai com Deus, meu filho. Vai que eu interrompo, né? A pessoa ali, a pessoa entrando no surto. Deixa ele ir. Eu acho que me tornei codependente. E lembra lá as palavras, reconhecer, aceitar, conviver, lidar, lutar, frequentemente mudar. Não é porque se tornou que tem que morrer assim, meu bem. Vamos embora andar pra frente, que atrás vem gente, ok? Às vezes, aquilo que fazemos para nos proteger vira-se contra nós e nos fere, ok? Vira-se contra nós e nos fere. E, às vezes, o que a gente aprendeu de agir, de nos proteger na infância, funcionava. E como adulta, não funciona mais. As estratégias infantis que nós aprendemos para lidar com a nossa dor funcionava quando éramos crianças. Quanto adulta, não funciona mais. A gente pode mais. O mundo da criança é restrito. Lembra lá da brincadeira que eu sempre gosto de falar aqui? Mamãe, posso ir? Pode.
Quantos passos? 2 de formiga. Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? 3 de elefante. Eu fico dependendo da brincadeira, eu não sei se na sua terra teve essa brincadeira, mas aqui a gente brincou muito disso, que eu fico dependendo da brincadeira, a pessoa me dizer quantos passos eu posso dar. E quanto adulto autorresponsável, eu decido quantos passos eu vou dar. E aí a gente vai pensando nisso. E eu estou sofrendo muito. É possível, eu tinha 14 anos quando entrei na relação e hoje tenho 44. 30 anos atrás. Eu gosto daquele filme Titanic, né? Quando aquela senhora começa a contar a história da vida dela. Ela começa exatamente assim. Fazem 84 anos. E ela começa a contar a história dela. E eu gosto, né? Eu tenho clientes de 70 anos, 69. Eu já tive clientes de 88 anos. E eu adoro. Por que eu adoro? Porque eu adoro ver pessoas vivas experimentando possibilidades. Eu adoro. Porque não é sobre quantos anos eu tenho. É sobre o quanto da minha vida eu ouso fazer ainda. Compreende isso? Compreender, né? Compreender, aprender e colocar para dentro e exercitar isso. O que acontece nesse processo de eu colocar para frente a minha existência? Hoje eu tava falando com uma cliente, quando eu tinha 27 anos, eu era uma idosa, com 120 quilos, com fibromialgia, doente, com casamento uma droga, uma vida ruim, com a saúde péssima, arrastando corrente. E hoje eu tenho 36 anos. Se você olha para uma foto minha de 27 e hoje com uma de 36, você tá me vendo aqui, você não sabe ver foto? Você vai ver que eu era uma velha. Eu era uma velha com velha, mente velha, corpo velho, cansada, com dor. Então, a sua idade começa aqui. E eu precisei começar por algum lugar. E quando eu decidi começar, eu falei por onde eu começo, dessa vida ruim que eu tô. Que eu olhava para todos os lados e só via tragédia. Falei por onde eu começo a me salvar. E eu vi que eu precisava começar pela saúde. Porque se eu continuasse com a saúde do jeito que eu tava, eu não viveria mais 2 anos. E aí eu decidi cuidar de mim. E cuidando de mim, hoje eu tenho 36 anos. Com 27 anos eu não fazia atividade nenhuma física. Com 37 anos eu faço crossfit. E hoje tem uma senhora lá no meu crossfit, que ela tem 78 anos, ela dirige um táxi e ela faz crossfit. E eu fico amarradona quando ela chega. Fala, minha mascote! Por quê? Porque tá viva! 78. Pega o peso que eu pego? Não, mas a gente não tá competindo. Não é sobre competir. É sobre dar o seu melhor na sua vida. Bora lá! Às vezes aquilo que fazemos para nos proteger vira-se contra nós, tornando-se autodestrutivos. Muitos codependentes mal estão sobrevivendo e a maioria não tem suas necessidades satisfeitas. Segundo o terapeuta Scott, a codependência é a maneira de tentar satisfazer necessidades que não consegue satisfazer. Estamos fazendo as coisas erradas pelas razões certas. Ai, que linda, Andréia. Obrigada. Tá cada vez mais linda. André me conheceu, senhora. André pode falar. E a senhora que eu carregava dentro de mim, não é, André? E outras pessoas aqui também me conheceram, senhora. Podemos mudar? Claro que podemos. Eu sou a prova viva de que alguém pode mudar. Podemos aprender comportamentos mais saudáveis? Podemos. Eu também sou a prova viva que a gente pode aprender comportamentos
mais saudáveis. Não sei se a saúde mental, espiritual e emocional pode ser ensinadas, mas podemos ser inspirados e encorajados. Podemos aprender a fazer as coisas de outras maneiras. Podemos mudar. Podemos mudar. Acho que a maioria das pessoas desejam ser saudáveis e viver da melhor forma possível. Muitas de nós não sabemos que é certo fazer as coisas de outra maneira. E eu digo pra você, vou carimbar de novo, ó. É certo fazer as coisas de outras maneiras. Carimbado e assinado. É certo. Estou afirmando pra você. Carimbei e assinei. Você pode fazer coisas de outras maneiras. Pode. Eu estou atestando tal coisa para você. Codependência é uma dependência mútua. Acho que não sei a diferença entre dependência e codependência. A dependência, ela está relacionada ao que eu dependo. E isso é muito importante, essa pergunta, tá? Dependência, eu posso ter dependência de pessoas, eu posso ter dependência de café. Sabe aquela pessoa, se eu não tomar café eu fico não consigo, eu me dor de cabeça? Dependência de Coca-Cola, de chocolate, de droga, de álcool, de sexo, de comida. Dependência, eu dependo de coisas externas. Eu dependo de coisas. Eu dependo de aprovação. Eu dependo de pessoas, ok? Eu dependo de muitas coisas para viver. E o codependente é aquele que cuida excessivamente de alguém dependente. O herói, sabe o herói? Aquele que dá conta, que o amor é sofredor, que o amor carrega o outro no colo. Se não doer, não é amor. Ok? Se não for sofrência, não vale a pena. E o meu amor vai te curar. São frases do codependente, que acha que a dependência... Nossa, explodiu. O que explodiu? Fala pra mim aí. O que explodiu? Você está cada vez mais linda. Obrigada, André. Que mudança. Está maravilhosa. Obrigada. Nossa, explodiu. Totalmente entendido. E é isso, sabe? E tem gente que se apaixona pela dor. Ó, deixa eu te contar uma história. Vou te contar uma história. Gente, tem que terminar esse capítulo. Não sei se eu vou conseguir terminar esse capítulo hoje. Vamos lá. Uma pessoa me contando a história dela. Ela saiu para conhecer um cara. Aí o cara era muito chato. Ninguém gostava dele. O cara ficava lá no canto da parede, sozinho, sentado no cantinho, não falava com ninguém. Um antissocial, sabe? O cara lá no canto. Aí ela tinha que fazer um trabalho em grupo, que ela estudava com esse cara. E ela falou, sozinho, né? Posso te ajudar? Posso fazer com você? Pode. Ela foi fazer o trabalho com ele. Aí ele chamou ela pra sair. Vamos pra biblioteca. Chegou na biblioteca, foi pra biblioteca. Aí ele falou assim, vamos lá em casa? Aí ela foi. Quando ela chegou na casa do sujeito, era uma bagunça. Pensa, uma bagunça, uma casa bagunçada. E ele perguntou pra ela, você quer água? Aí ela foi e falou assim, quero água sim. Aí ele foi naquela pia suja, cheia de louça. Ele pegou um copo, cheirou o copo, não lavou o copo, encheu o copo de água e trouxe para ela. Ela não bebeu a água, porque ela ficou com nojo, estava sujo o copo. Ela disse que 6 meses depois ela estava casando com o sujeito. Me fala aí, por que é que você acha que esta mulher que me contou essa história casou com esse homem?
Um homem que ficava sozinho, lá no canto da parede, sozinho, não falava com ninguém na turma. Ele ia fazer o trabalho sozinho, ela foi lá fazer o trabalho com ela. Depois ela foi na casa dele, entrou na casa, uma bagunça, um furdunço. Ele pega um copo sujo, cheira o copo, não lava o copo, bota água pra ela. Ela não bebe. E 6 meses depois ela estava casando com ele. Por que é que essa mulher casou com esse homem? Responda pra mim, foi amor? Foi por amor que ela casou com ele? Fala pra mim aí. Conta comigo aí. Foi amor? A gente não tá julgando. A gente tá interpretando, conversando, entendendo essa situação. Ela casou porque achou que tinha que salvar ele. Quis cuidar dele? Que mais? Conta pra mim aí. Que mais? Me fala. O que houve com esta bendita Benedita? E por que eu tô trazendo esse caso aqui? Pra gente começar a olhar, abrir os nossos olhos e se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? A Carla colocou, não era amor. Não era amor. Eu concordo e concordo. Não era amor. Ela é difícil responder, muito louco. Eu acho que no fundo somos prepotentes. Será que somos prepotentes, Márcia? Ai, meu Deus, que coisa linda! Será que é isso? Opa, tô num relacionamento parecido com isso. Não consigo sair porque tenho medo do que vai acontecer com ele. Mas, gente, deixa ele, ó. Que Deus o abençoe, o acompanhe, o leve em paz e segurança. Ora pelo sujeito, abençoa ele e deixa aí, ó. Manda, ó, tem uma pastora aqui, pastor André abençoa o sujeito, deixa ele embora. Pra ele, ó, entendeu? Porque se eu entro numa relação que o cara mora, ó, no furdunço, o cara não lava o copo pra me servir a água. Eu quero que esse homem cuide de mim aonde? Que a meta nem é essa, tá? A meta não é essa. Quando eu era adolescente, eu tinha 13 anos. Foi numa festa de ano novo. Vamos contar a história, né? Uma festa de ano novo. Um sujeito estava lá na festa de ano novo. Ele começou lá a paquerar. Tava paquerando. Eu tinha 13 anos, gente. Eu não era o motivo da paquera. Eu só estava observando. Eu sempre fui muito observadora, tá? Muito observadora. E aí eu tava lá, observando, mais uma vez. E aí ele tentou com uma na festa. Ele deu em cima da outra. Ele deu em cima da outra. No total foram 7. A última ficou com ele. A última casou-se com ele. A última foi muito chifrada por ele. A última sofreu muito na mão dele. Eu tinha 13 anos quando tudo começou. Eu estava lá. Eu lembro-me. Ok? E ela sofreu pra caramba. E eu acompanhei. Quando eu devia ter uns 20 anos, ela separou dele. Mas pensa numa bichinha que sofreu muito. Mas eu tinha 13 anos e eu fiquei assim, mas ela vai ficar com ele? Ele tentou com todo mundo. Ele estava disposto a entrar o ano com alguém. Entende? Então os sinais eles estão acontecendo. E ela era uma codependente. Meu primeiro marido era um vizinho solitário, órfão de pai e mãe, misterioso. Eu fiquei feliz por ter despertado o interesse dele por mim.
Eu consegui o que ninguém quis. Eu tive certeza que ia mudar. E aí, Márcia, mudou? O que você conseguiu mudar? Fala pra mim. Muitos especialistas dizem que o primeiro passo para a cura é a conscientização. Freud vai dizer que neurose é a compulsão à repetição. Quando eu não me reconheço, aceito, convivo, lido, paro de lutar, frequentemente mudo, neurose, compulsão, a repetição, ok? Eu fico repetindo o padrão. Então, eu só mudo quando eu me conscientizo, eu amplio a minha consciência. A minha consciência é isso aqui, essa tampinha, sei lá o que é minha consciência. Minha consciência é isso aqui, ó, palitinho de japonês, aqui. E aí eu vou ampliando minha consciência, ó. Eu vou abrindo as possibilidades da minha consciência, até que eu vou ampliando a minha consciência, ok? Então eu vou, ó. E aí a Márcia colocou, mas eu nunca o amei. E aí o que você amava? A necessidade de ser necessária? A certeza de que você conseguiu conquistá-lo? O que é isso que você amava? E a gente precisa questionar. O que eu amava? Eu amava alguma coisa que pode não ser o sujeito, tá? Mas o que eu amava ali? Eu consegui? E aí, olha isso. Nós temos uma coisa que é a questão da oposição. Às vezes, anota isso aí, meu povo. Por favor, anota. Alguém vira pra você e fala assim, esse homem não é pra você. Nossa. Aí você vai ficar com o homem. Porque você vai provar por A mais B, alfabeto inteiro, que esse homem é pra você. Que a pessoa estava errada. E você vai passar tudo o que tiver que passar. Porque você tá provando que maledita é essa que disse que não é pra mim. Tem 30 anos que eu tô vivendo aqui essa vida ruim, mas eu tô aqui. E olha pra sujeito assim, viu? Era pra mim sim. Pensa nisso. Numa época em que fiz terapia, a psi disse que tem o perfil obsessivo compulsivo e por isso sou alvo de narcisista. Ok, saber disso é lindo, mas o que você aprendeu para mudar isso? Ok? Nos esquemas a gente fala assim, ó, é isso mesmo, ó, o que você faz? O esquema tal alimenta isso, o esquema tal alimenta isso, o que você faz agora? O segundo marido era do tipo vítima. E se disse apaixonado por mim, paquerava tantas mulheres no trabalho, mas fui eu que casei com ele. Márcia, você é uma pessoa que gosta de desafio, né? Me senti especial, quebrei a cara de novo. Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição. Vamos parar com esse negócio de andar no abismo. Lembra lá do Rei Leão, quando Simba vai lá pra caverna e ele ri e fala assim, eu rio na cara do perigo. E as hienas vêm nhalque nele. Nós não podemos ficar rindo na cara do perigo. O perigo é legal, mas eu vou contar algo pra vocês. Na minha vida, eu gosto de estudar, né? Gosto de estudar. A pessoa passa o fim de semana lendo, passa os dias lendo. Ler uma facilidade, isso não é um problema pra mim. Isso não me desafia. Ler é um prazer pra mim. Não é um desafio pra mim. É um prazer. E eu estava sentindo falta de desafios na minha vida. Ok? E aí eu falei, eu preciso de um desafio. Mas o desafio na minha vida precisa ser saudável.
que eu posso fazer para ter um desafio saudável na minha vida? E aí eu procurei isso nos esportes. E aí hoje eu faço CrossFit. Por quê, Irlane? Jogo o peso pra cima. Nunca pensei na existência fazer isso. Nunca. Gente, mas nunca. E hoje eu faço. É um desafio pra mim. Mas um desafio muito grande. E aí o que eu faço? Eu me desafio no esporte. Por quê? Porque no esporte eu venço os meus limites. Não fico vencendo meu limite com amigo, com a minha mãe, com briga. Não, eu vou lá pro CrossFit. Ok? Arrume algo que não seja pessoas para superar os seus desafios. E talvez o seu desafio seja a leitura. Você não consegue. Que eu falei que pra mim não é, ok? Então, assim, pra mim, estudar não é um desafio. Então, eu arrumei na minha vida como superar os desafios. A Bia perguntou, como é que faz pra ser minha paciente? Online, meu povo. Hoje em dia, não. Online fez o que com a gente, ó? Em todos os lugares nós chegamos e estamos, né? Hoje eu atendo Estados Unidos, Portugal. Hoje não tem mais isso não. Hoje a gente chega onde o cliente tá, porque a internet é boa e a gente vai, ok? Bora lá. E aí, preste atenção nisso. A gente precisa romper os nossos limites. O primeiro passo é a cura. Da cura é a conscientização. E o segundo, a aceitação. Lembra da nossa primeira oração aqui, ó? Que é a oração da serenidade. Lá em oração religiosa, não, gente. Não é oração religiosa. O que é oração? A palavra oração significa conversa. Ok? É uma conversa. E você pode direcionar essa oração para uma parte religiosa, se você tem. Você pode conversar com você. Mas a oração é dai-me Deus. Ele fala Deus, ok? Mas o livro não é religioso, tá bom? E o que você chama de Deus, conversa aí em paz e segurança. Porque tem gente que quando fala Deus, fala, mas eu não quero. Não, fica aí. Conversa com você, vambora. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E sabedoria para distinguir a diferença entre elas. E com isso em mente, vamos examinar as diferenças da codependência. Elas foram compiladas de toda a minha biografia e minha experiência pessoal e profissional. Minha. Não, a gente tá aqui, ó. Codependência nunca mais. Eu concordo em algumas coisas com a pessoa. Deixa eu fazer um parênteses com isso, tá? A gente tá numa era... Eu concordo, eu discordo, não concordo com você, eu discordo de você. Não tem nenhum problema discordar, tá, gente? Mas vamos começar a refletir mais do que concordar ou discordar? Podemos? Mais do que concordar ou discordar, vamos refletir. E se você não concorda, faça uma pergunta para você. O que eu posso fazer de melhor com isso que eu não concordo? Lembra lá da nossa live de manhã? Empreender, gerar soluções. Ok, eu não tenho isso. Mas se eu tivesse, como que eu estaria resolvendo essa questão na minha vida? E eu quero que você pense nisso, ok? Porque pensando, usando o nosso pré-frontal, que nos diferencia de todos os outros animais, a gente consegue gerar soluções. Combinado assim? Vamos embora lá.
Diligência, considerar e sentir-se responsável por outra pessoa. A gente acha que os seus sentimentos, pensamentos, ações, escolhas, desejos, necessidades, bem-estar, falta de bem-estar e até o destino da outra pessoa é seu, está na sua responsabilidade. Sentir ansiedade, pena, culpa quando outras pessoas têm problema. Sentir-se compelido, quase forçado a ajudar uma pessoa a resolver o seu problema, seja dando-lhe conselhos que não foram pedidos, oferecendo uma série de sugestões ou equilibrando as suas emoções. Sentir raiva quando a sua ajuda não é efetiva. E é muito isso, né? Eu te ajudei, né? Você não aceitou. Porque eu queria o seu melhor, né? Se você tivesse aceitado, alguém aqui já viu isso? Já viu esse negócio. E é esquisito, ok? Vamos lá. Sentir-se compelido, quase forçado a ajudar, ok? Antecipar as necessidades da outra pessoa. Ó, Augusto Cury tem uma coleção que eu acho maravilhosa, que é a coleção que ele fala sobre o mestre dos mestres, mestre do amor, mestre da vida, mestre. Ele fala sobre Jesus nessa coleção e ele diz que é o maior mestre que já existiu, o maior líder que já existiu. E uma das características que ele fala nessa coleção é que Jesus era educado. Toda vez que ele chegava em um lugar, ele batia a porta, ele não arrombava a porta, ele batia a porta. E ele perguntava: o que queres que eu te faça? E a pessoa falava. E aí ele não fazia isso. Peraí, que nos meus arquivos da minha inteligência superior eu vejo que você também precisa de algo que eu anotei anteriormente para trazer. Ele não faz isso. Então, pergunta e espera ser solicitado, ok? Não vá colocando a carroça na frente dos burros, dos bois, assumindo a vida do outro, porque isso é falta de educação, ok? Deixa que o outro assuma a sua vida. Ó, tudo bem? Bora lá. Antecipar as necessidades. Imaginar por que os outros não fazem o mesmo por ele. Dizer sim quando quer dizer não. Fazer coisas que realmente não quer fazer. Fazer mais do que a sua cota justa de trabalho. Ó, você que tá lá no grupo Clube do Livro, eu vou colocar um videozinho lá pra você. Vou colocar um videozinho. Que eu botei aquele filme Encanto aqui. Lembra que eu coloquei o filme Encanto? Tem um clipezinho que é da Luísa. A Luísa, ela carrega todo mundo nas costas. Carrega todo mundo pra cá e pra lá. E a Luísa, ela fica extremamente cansada de carregar todo mundo o tempo todo. E ela canta uma música que ela diz que ela só é importante. Ela só é maravilhosa se ela botar todo mundo aqui e sair levando as pessoas. E eu não quero que você seja como a Luísa. Então eu vou colocar essa música lá porque eu não consegui colocar no Instagram, porque eu acho que é da Disney e eles bloqueiam. Tudo bem? Não sabemos o que quer ou necessita, ou se soubermos dizer se mesmo se quer ou necessita e é importante. É muito bom a gente pensar na adivinhação, tá? Eu adivinho o que o outro precisa e ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, ele é ingrato. Fala pra mim, você já fez isso? Você adivinhou o que o outro precisava quando ele não quis fazer o que você disse? Logo, ele é ingrato. Né?
Vamos pensar nisso. Autoestima. O codependente tende a vir de uma família problemática, reprimida e disfuncional. Negar que a sua família seja problemática, reprimida e disfuncional. Lembra que eu falei hoje com vocês sobre a minha família ter problemas psiquiátricos? É isso. Ilane, mas você não tem vergonha? Não. Ilane, mas psicólogo é pra maluca? Psiquiatra é pra maluco? Eu mudei isso. Lembra das crenças que eu falei lá? Pra mim, Irlânia, psicólogo e psiquiatra é pra quem não quer ficar. Principalmente porque eu arrumo minha bolsa, coloco o meu livrinho dentro e vou sozinha. Ninguém precisa me levar. Então, como eu sou autorresponsável, eu vou sozinha. Antes que alguém me carregue. Então, eu não sou maluca. Eu tô indo por meios próprios. Ok? Agora, se você esperar ser carregada, aí realmente. Entende? E tem essa diferença. Nós precisamos ser autônomas pela nossa vida. E escolher ir em direção e a caminho da nossa saúde mental. Pegar a nossa bolsinha, arruma a bolsinha, bota debaixo do braço e vai. Marca, porque consultas eletivas são marcadas, não é emergência. Marca lá, liga, marca e vai, não tô bem, não tô me sentindo bem, não tô conseguindo dar conta. E vai. Vai lá resolver a vida. Que a vida foi feita para ser resolvida com quem consegue. Ok? Culpar-se a si mesmo por tudo. Meu filho tá com problema, a responsabilidade é minha. Meu marido tá com problema, a responsabilidade é minha. Sei lá quem... Implicar consigo mesmo por tudo. Implicante. Você é implicante com você? Fala pra mim. Você implica com você? Você se coloca de castigo? Inclusive sua maneira de pensar, sentir, aparentar, agir e se comportar. Rejeitar elogios. Ai, que roupa linda. Não foi baratinha. Baratinha, eu comprei numa liquidação. Ah, é roupa bonita. Não, foi um brechó. Brechó, comprei. Só dizer obrigado. Obrigado. Gostou? Obrigado. Está às ordens. Tem gente que fala, tá às ordens. Tá tudo bem também. Que bom que você é uma pessoa que compartilha, mas assim, obrigado. Ficar deprimido por falta de cumprimentos e elogios. Não falou comigo. Não disse que eu tô bonita. Meu Deus do céu. Existem pessoas assim. Meu patrão chegou e não falou comigo. Falou com todo mundo e não falou comigo. Padre chegou, falou com todo mundo. Olhou no olho de fulano e riu. Eu tava do lado, nem olhou pra mim. Codependente. Sentir-se vítima. Vítima de quê? Fala pra mim. Sentir muita culpa. Sentir-se envergonhado por quem é. Olha isso. O codependente tem baixa autoestima. Não está escrito aqui, mas eu vou falar, porque é o que eu pego na clínica, ok? Pessoas que comprei esse vestido, achei lindo. Cheguei em casa e coloquei. Meu marido falou assim, meu marido tem essa brincadeira, tá? Vou compartilhar com vocês. Vai se arrumar não? Aí eu olho pra ele e dou risada. Meu amor, eu sou linda. Vamos comigo, porque quem precisa se arrumar aqui é você. E vou embora, né? Ele me zoa e eu, pra ele. Mas se eu não fosse essa pessoa, vamos supor que eu fosse essa pessoa de que, meu Deus, eu tô horrível, eu vou com ele com esse vestido, se ele não gostar, ele achou estranho, perguntou se eu não ia me arrumar, eu tô horrorosa. Entende? Existem pessoas que são assim, ela tá linda, ela se acha maravilhosa. Se alguém falou assim, não vai se arrumar não, ela acabou com a festa dela. Inclusive, acabou a festa. Ok? Obsessão.
Não, repressão. Expulsar seus pensamentos, acabar não os pensamentos. E suas emoções de sua consciência, porque tem medo e culpa. Tem medo de se permitir ser quem não são. Parecem rígidos e controlados ou controladores. Ó, abana o pensamento. Obsessão. Codependente tende a sentir-se terrivelmente ansioso. Será que vai dar certo? Será que deu tudo certinho? Eu controlei tudo, botei tudo em ordem. Será que vão gostar? Preocupar-se com as coisas muito bobas. Pensar e falar muito sobre as pessoas. Perder o sono por problemas e comportamentos de outras pessoas. Preocupar-se. Nunca encontrar respostas. Esse aqui, ó. Meu filho mais velho dizia que quando criança, que estava limpo ou sujo, arrumado ou não, todos diziam que ele era bonito. Para que precisava tomar banho? Aí, né? Ó, eu trabalho com adolescente, né? Ai, adolescente. Gente, adolescente. Cara, eu odiava que me chamava de aborrecente. Estudando sobre a adolescência, sobre a transformação que acontece no cérebro, eu falo que fase. Eu ouso dizer que é a pior fase da vida, mas é tenso ser adolescente, né? E aí eu perguntei pra ela quantos banhos ela tomava, né? E ela falou pra mim que tomava 1. Aí eu falei assim, mas você não vai pra escola? Vou. Falei, mas você não toma banho pra ir pra escola? Não, porque eu fico com preguiça. Ok. Aí eu falei, quando você volta? Ah, eu não tomo banho não, porque eu tô com sono. Aí eu, pra dormir, às vezes eu tomo banho. Eu falei, mas não. Vamos conversar sobre esse negócio aqui. Vamos conversar sobre o banho. Banho é uma coisa importante, né? Vamos ficar limpinho. Você é linda, mas vamos ficar limpinha. E o que eu falei com ela? Aí eu vou aproveitar e falar com vocês também, que eu acho que é importante, tá? Nós estamos em pandemia. Deu uma flexibilidade. A gente diminuiu um pouco a rigidez, os lugares. A gente tá mais flexível de ir e retornar. Só que assim, a gente ainda tem que criar hábitos de higiene. Chegar em casa, lavar a mão, lavar o rosto. Não ficar com a roupa, deitar na cama com a roupa. Não ficar em casa com a roupa da rua, ok? Os hábitos de higiene são os mesmos, povo lindo, né? E aí eu falei pra ela, como é que você tá abandonando os hábitos de higiene? Porque realmente, antes da pandemia, tinha gente que entrava no restaurante e ia comer e não lavava as mãos. E agora que a gente adotou hábitos possíveis e bons, por que a gente está abandonando? Vamos retornar aos hábitos bons. E eu falei exatamente isso pra ela. Você é linda tomando banho ou não tomando banho. Mas vamos tomar um banhozinho pra ficar cheirosa, né? Pra ficar linda e cheirosa. 2 qualidades, não é só uma. Mas é engraçado. Os adolescentes são muito engraçados. É preocupar-se. Nunca encontrar respostas. Vigiar as pessoas. Não faz isso não. É tenso, você já tem a sua vida pra vigiar. Olha direitinho, será que sua vida tá ok? Tá em dia? Controle. Vivem com pessoas e situações fora do controle, causando mágoas e decepções. Tentam controlar os acontecimentos e as pessoas através de impotência, culpa, ameaças, aconselhamentos, manipulações ou domínios. Ficam frustrados e irados. Sentem-se controlados pelos acontecimentos e pelas pessoas. Negação. Ignorar os problemas e fingir que não está acontecendo. É muito interessante isso. Olha, eu trabalho com mulheres, né? Trabalho com mulheres há bastante tempo, assim. E como eu trabalho com mulheres, existem mulheres que eu atendo pré-casamento. Como eu trabalho com relação abusiva e eu trabalhava em escola com o programa de prevenção a relacionamentos abusivos, eu acabo que chega muito pra mim gente que quer casar e quer aprender formas de não divorciar, né? É prevenção de um relacionamento tóxico. E eu vejo claramente que a relação é tóxica.
Eu vou pontuando, eu trago a Lei Maria da Penha, eu trago situações, a gente trabalha com livros, leituras. E tá ali que o relacionamento é tóxico, mas a pessoa tá na negação. Ela não quer, ela veio pra mim, mas ela não quer. E eu falo, ó, você não quer ver, mas é isso. Você quer casar? Tá tudo bem. Só que você vai casar sabendo que é isso. E aí a negação vem, ignorando o problema, fingindo que não tá vendo, comendo demais, bebendo demais, ficando confuso, apagando a memória, fingindo que nada está acontecendo, acreditando nas mentiras, mentir para si mesmo. E é isso. Ok? Vai mentindo, mas a vida pede a conta. Eu posso mentir quanto eu quiser, mas a vida vai pedir a conta. As coisas vão acontecer. Eu posso mentir à vontade, mas o boleto vai chegar. Eu posso dizer que não estou usando cartão de crédito. Não uso. Parei com isso, não uso. Mas o cartão de crédito vai me cobrar a conta que eu usei. Ok? Menina, não sei, será que foi cronado? Não adianta fazer isso, porque eu usei o cartão de crédito. A conta vai chegar. Dependência. Não se sentem felizes, contentes ou em paz consigo mesmo. Nunca. Aquele sentimento de eterna satisfação. Fecham-se a tudo e a todos que possam lhe trazer felicidade. Sente-se terrivelmente ameaçado pelas perdas de coisas ou pessoas das quais esperam sua felicidade. Não se amam. Precisam do outro para se sentir amado. Equiparam o amor à dor. Amar é sofrer. Amar é sentir dor. Olha uma pessoa dependente. Olha o que ela faz. Procuram por relacionamentos que lhes forneçam todas suas boas emoções. Me ama, tem que me fazer feliz. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Ó. Procuram por relacionamentos que lhe ofereçam todas as suas boas emoções. Toleram abusos para que as pessoas continuem a amá-los. Sentem-se presos em relacionamentos. Quando terminam relacionamentos ruins, procuram outros também que não funcionam. Falta de comunicação. Culpa, ameaça, coage, implora, suborna, aconselha, não diz o que quer, não quer dizer o que quer, não se leva a sério, mede as palavras cuidadosamente para conseguir um determinado efeito, tentam dizer o que acha que levará as pessoas a fazer o que ela quer. Elimina a palavra não do seu vocabulário, diz sim para tudo e diz sim quando quer dizer não. Fala demais, fala de outras pessoas e inclusive fala de outras pessoas para não olhar para si, ok? Mente para proteger e encobertar a pessoa que ama. Deixa eu te contar uma coisa. A gente no outro capítulo, a gente falou de codependência, inclusive em casos de pessoas com transtornos psicóticos, psicológicos, psiquiátricos. E olha que interessante. Eu atendendo uma mãe aqui com um filho internado no hospital psiquiátrico, que é dependência, codependência também, né? Eu falei, aceita os limites impostos pela clínica. Aceita os limites impostos pela clínica. Porque se a gente não aceitar os limites impostos, quando a gente vier para casa, a gente perde total controle, ok? Aí uma mãe, que também apanhou do filho, estava lá. E nesse processo, ela levou chocolate, batatinha, tudo escondido na bolsa. E aí ela falou assim, não liga não, eu trouxe aqui pra ele gosta tanto que não sei o que, não quer não, dá pra ele. Aí ela lembrou da minha voz. Não faça isso, não, né? E aí ela foi e falou, mas ele me bate. E ela ficou pensando nisso, ela trouxe pra mim. Se eu
passar por debaixo do pano e burlar as leis impostas lá, quando eu vier em casa impor as leis, ele não vai fazer o que eu tô pedindo. Entende isso? Então, quando a gente mente, coloca por debaixo do pano, encobre, protege, finge que não tá vendo, a gente está sendo aliado do outro. Aliado no erro. E aí ele pode errar com todo mundo que você é aliado. Na sua vez ele tem que ser certinho? Não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, seja firme nos limites claros. Acha que a maior parte do que tem a dizer não é importante. Não se dá valor. Limites fracos. Codependente tem limites fracos. Diz que não tolera mais determinados comportamentos de outra pessoa. Aumenta gradualmente sua tolerância até poder tolerar e fazer coisas que disse que não faria. Deixa que outros o magoem. Olha, isso é muito interessante. Eu costumo muito falar isso, minha mãe, né? A minha mãe, eu falo assim, minha mãe era maluca. A minha mãe não era não. Se minha mãe falasse assim, se fizer eu vou embora, eu acreditava. Porque se minha mãe dissesse que ia embora, ela ia embora. Às vezes eu escuto a pessoa falar, se fizer eu vou embora. Hein? Não faz isso não, hein? Mamãe vai embora. E eu fico só olhando. A criança quebra a festa, a criança arrasta o bolo, a criança corta o vestido da noiva. E a mãe tá lá. A próxima vez eu vou embora, hein? E eu olhando. Não quer cumprir? Não fale que vai embora. Dá outro castigo, faz outra coisa. Mas não diz que vai embora. Porque se você disser que vai embora, você tem que levantar e ir embora. Mesmo que você também perca. Porque se você falou, você tem que cumprir. E aí você falou. Papagaio treinado também fala. Só treinar o papagaio que ele vai lá e vai falar. Ok? Então preste atenção nos limites fracos. Você tá numa relação, aí você fala um negócio, você abre mão. Ah, tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão, né? E só você quer abrir mão? E você abre mão pra tudo, pro outro ficar feliz, patati patatá? Envia o link do patati patatá pra ele ficar feliz e cantar patati patatá. Ok? Você não tem a obrigação de fazer o outro feliz. Ele seja feliz. Porque tem gente que você vai dar a alma pra ele, embalada no saquinho com a fita dourada, e ele não vai ser feliz. Ele vai continuar te sugando. Reclamar, culpar e tentar controlar enquanto continua a ficar ali. Reclama, clama 2 vezes. Eu falei disso na live. Finalmente fica com raiva, torna-se totalmente intolerante, mas fica ali. Falta de confiança. Não confie em si mesmo, não confie em seus sentimentos, não confie em suas decisões, não confie em outras pessoas. Tenta confiar em pessoas não confiáveis. Acha que Deus abandonou. Perde a fé e a confiança em Deus. Bota a culpa em Deus, porque Deus não fez direito. E aí, quem é codependente? Todo mundo. Você viu quantas características? Alguns mais e outros menos. Às vezes não atrapalha a sua vida, não atrapalha as suas relações. Então segue o fluxo. Agora, se atrapalha a sua vida, vamos lá nas palavrinhas mágicas. Você precisa reconhecer, aceitar, conviver, lidar, lutar e frequentemente mudar. Se atrapalha a sua vida. Se não atrapalha a sua vida, segue o baile. Vai lá resolver a sua vida. Continua aí. Aproximadamente 80 milhões de pessoas são quimicamente dependentes ou vivem com alguém que é. Elas provavelmente são codependentes. Então, quem não é dependente
é codependente, porque sempre vai ter alguém convivendo com essas pessoas. Pessoas que amam, se importam ou trabalham com pessoas problemáticas podem ser codependentes. Pensa nisso. A obesidade é uma questão familiar. Olha as pessoas obesas aí. Muitas pessoas com distúrbios alimentares também são codependentes. Numa pesquisa informal, descobri que pelo menos 40% das esposas de alcoólatras são obesas. E essa estatística aqui foi citada também no nosso segundo livro do Clube do Livro, que foi Mulheres que Amam Demais. Lá ele fala a mesma coisa. Mulheres obesas casadas com alcoólatra. Porque compensam. Olha, o maior regulador de humor é a comida. Irlane é o mais saudável? Não. Mas é o maior. Na minha geladeira lá, eu já tirei da geladeira, inclusive, para comer agora antes de dormir, tem uma maçã verde. Eu adoro maçã verde, tá? Adoro, adoro, adoro. Mas poderia ter chocolate, podia ter pudim, podia ter... Mas eu faço escolhas para potencializar o resultado que eu quero ter, ok? E aí, tem maçã verde, tem ovos cozidos. Mas poderia ter fandangos, Doritos. E se tivesse aqui, eu comeria, porque eu também gosto. Só que se eu como uma maçã verde, provavelmente eu comerei uma só, porque ela é grande. Agora, se eu como um pacote de Doritos, eu como 1, 2. Entende? Então, eu preciso fazer escolhas saudáveis. Para quê? Para que eu tenha os resultados que eu quero ter na minha vida. Vamos lá. E aí, quando alguém bebe, a pessoa bebe. Eu não bebo. Sou uma pessoa que eu não bebo mesmo. Nenhuma bebida alcoólica. E aí a pessoa bebe. E aí eu vou sair com essa pessoa. Eu tenho amigas que bebem. E aí eu fico como? Comendo um belisquinho, ok? E aí eu como mais do que se eu comesse a minha maçã verde. Faz sentido? E aí você come mais e aí você vai engordando. Geralmente quem come não bebe. E aí a gente come o quê? Para acompanhar. A gente come para tamponar aquela dor. Você pode estar lendo este livro para si mesmo. Pode ser um codependente. Ou pode estar lendo para ajudar alguém. Neste caso, você provavelmente é codependente. Se você está com o livro, codependente nunca mais, lendo para ajudar alguém, parabéns. Você acabou de descobrir que você é codependente. Se a preocupação se transformou em obsessão, se a compaixão se transformou em tomar conta, se está tomando conta das outras pessoas e não de si mesmo, pode ser que você seja um codependente. Cada qual deve decidir por si mesmo se a codependência é um problema. Cada qual deve decidir por si mesmo o que precisa fazer para mudar e quando isso deve acontecer. Você vai decidir se vai mudar ou não. Siga minhas contas profissionais. Vai ficar salva, sim. Vai ficar salva a nossa live toda quarta-feira, 21 horas, ok? A codependência é muitas coisas. É a dependência de pessoas em seus humores, comportamentos, doenças, bem-estar e em seu amor. Ajuda-nos a assumir nosso poder dado por Deus de pensar, sentir e agir. Fazer bem traz paz. Permite-nos amar a nós mesmos e aos outros. Permite que recebamos amor. Essas coisas boas que todos procuramos. Proporcionar uma ótima atmosfera para as pessoas à nossa volta. Ficarem e continuarem saudáveis. E é a recuperar, ajuda e acabar o insuportável dor com a qual muitos de nós tivemos que conviver. A recuperação não é apenas divertida, é também simples. Agora, nesse capítulo próximo, a gente vai começar a pensar sobre a libertação da codependência. Nem sempre é fácil, mas é simples. É baseada em algo que muito de nós ou nunca aprendemos. Muito de nós não aprendemos. Cada pessoa
é responsável por si mesmo. Anota aí. Cada pessoa é responsável por si mesma. Envolve aprender um novo comportamento que devotaremos a nós mesmos, tomar conta de nós mesmos. Na segunda metade do livro, discutiremos ideias específicas sobre como fazer isso. E nós começaremos na próxima quarta-feira. Mas tem algo que eu quero que você anote, que eu vou colocar na descrição desse vídeo. São perguntas que eu quero que você responda. O que acha de mudar a si mesmo? O que acha que aconteceria se começasse a mudar? O que acha que pode mudar? Por que sim ou por que não? Escreve algum parágrafo em resposta a essa pergunta. Por que, Irlane? Porque eu quero que você olhe para você, que você tenha encontros com você. E aí a gente passou 1h30 aqui, estudando o nosso livro Codependência Nunca Mais. Mas eu quero muito que você faça esse encontro produtivo com você. Um encontro de amor. E amor por quê, Irlânia? Porque essa recuperação será divertida. A gente vai cantar, a gente vai falar, a gente vai dar risada, a gente vai olhar para si e a gente vai entender que independente do que aconteceu até hoje, 17/8/2022, você e eu temos o direito de recomeçar. Recomeçar como, Irlânia? Diferente, de forma diferente, de maneira diferente, com leveza e seguindo em frente. Adorei, obrigada, adorei. Tive alguns insights. Muito bom, Márcia. Espero que a gente continue nessa trajetória. Que trajetória é essa, Irlane? De amor próprio, de encontros consigo e de ampliar a nossa consciência. Porque toda vez que uma mente se expande, é impossível retomar ao lugar da onde partiu. Espero que tenha feito sentido para vocês. Obrigado por estar aqui, gratidão por esse momento e vamos juntos nesse processo. Amanhã nós temos a Semana Arrumada para Vencer, a nossa última live, nosso último encontro da live e vamos conversando, porque juntos nós aprendemos e nos tornamos mais fortes. Beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.